Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, minha ovelha amada. Como que você está? Como você passou a sua noite? Como você passou o seu dia? Eu quero desejar as bênçãos do Senhor repousando sobre a sua vida como chuva de bênçãos vindo sobre a sua casa, vindo sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, tudo aquilo que você tem. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção, eu libero uma palavra de fé, uma palavra de conquista, uma palavra de ousadia. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser. É o nosso canal, meu amado, minha amada. Nosso canal para nós nos encontrarmos. Esse canal é para que você cada dia mais seja cuidado por Deus e a minha vida como pastor é um instrumento, é um vaso para servir você, para alimentar você com a palavra, para te conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Eu estou aqui para te servir com a palavra, servir com a oração. Nós estamos aqui para cada dia juntos nós prosseguirmos, nós caminharmos em nome de Jesus. Quero te pedir, antes de nós prosseguirmos, hoje é o nosso dia número 9. Olha que bênção. 9 dias de campanha de justiça. 9 dias. Nós estamos batalhando, nós estamos alcançando e conquistando. São 9 dias. Hoje é o dia 9. É o número 9, a campanha, o nono elo desta campanha da justiça em prol de processos, em prol de documentos e contra perseguições e injustiças. E antes de nós começarmos, e também nós vamos fazer ao final um ato profético, então quero pedir que você já pegue aqui, tá? Você já sabe que eu sou um pastor avivado, você já sabe que eu sou um pastor profético. Você já sabe que eu sou um pastor que eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no mover dos anjos, eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio nos dons, eu creio na libertação, eu creio em curas, eu creio em milagres, eu creio que Deus ressuscita os mortos, eu creio que Deus faz cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, o paralítico andar, o morto ressuscitar, a mulher que é estéril engravidar. Eu creio no milagre financeiro, no milagre da multiplicação, eu creio em tudo isso. E você que está aqui comigo também crê, por isso que você está aqui. Então, ao final também nós estaremos fazendo a nossa oração de guerra e o ato profético. Então vai separando aí o seu relógio para representar o tempo, suas chaves para representar a sua casa, a abertura de portas. Prepare a sua pasta de documento. Eu estou aqui com a minha certidão de casamento para orar pelo meu casamento. Separa a sua certidão de casamento para você que está precisando de uma justiça na área afetiva, na área sentimental. Você que está também com processos, e eu estou aqui com documentos da justiça, de processos, contratos que eu tenho. Então você tem um contrato de uma casa, um financiamento, separa aí também, que ao final nós estaremos fazendo uma oração, como uma mesa, tá? Um ato profético, tá? Em oração a Deus. E antes de nós prosseguirmos, eu quero pedir a você que, por favor, primeira coisa que eu quero pedir para você, minha ovelha amada e querida, por favor, não pule esse vídeo, não pule essa live de oração. Se você não tá, se você está vendo ao vivo agora e não aguentar assistir, depois você termina. Assista o que você conseguir e depois volte aqui, assista tudo. Se você está trabalhando, deixa a live correr. Você está fazendo comida, está no aeroporto, está no metrô, está na rodoviária, está no terminal de ônibus, você está levantando, está fazendo comida. Continua, deixa a live rodar, deixa o vídeo ser tocado e vai fazer suas coisas e vai ouvindo. Enquanto você vai ouvindo, o Espírito Santo já está operando. Os anjos do Senhor, da parte de Deus, já foram enviados, já estão sendo enviados, já estão trabalhando, já estão operando. E você que ouve, diz amém, diz glória a Deus aqui nos comentários. Amém?
Não pula o vídeo, deixa o seu celular deitado, você vai ver o botão do YouTube em vermelho escrito inscrever, clica nele agora, você que não se inscreveu, tá? Eu tenho que te lembrar, porque o canal precisa crescer, ele só vai crescer se tiver inscrito, ele só vai crescer se tiver comentários, ele só vai crescer se tiver o like, então deixa o seu joinha agora para você não se esquecer. E por fim, tá? Eu tenho que dar esses avisos, felizmente ou infelizmente, compartilhe. Você sabe por que o canal está crescendo em visualizações? Eu quero já te agradecer, minha irmã, meu irmão, minha amada, meu amado. O canal está crescendo porque além de você assistir, você está mandando para os seus contatos. Então, eu te peço, continue, porque o seu trabalho está dando certo, tá? E eu preciso de você. Eu quero dizer que, primeiro, sem Deus eu não sou nada. E segundo, sem a sua ajuda eu também não sou nada. Então, eu te agradeço e peço, continue, tá? Sabe por quê? A melhor indicação é o boca a boca. Então coloca lá no status do seu WhatsApp, coloca nos grupos das amigas, no grupo de oração, me apresenta o pastor Bruno Weiser, me apresenta, tá? Eu estou aqui para te servir, amém? Vamos dar continuidade, tá? Na nossa palavra, na nossa ministração, porque você concorda comigo e você precisa concordar, obviamente, que não existe campanha, óbvio, sem oração, mas antes da oração não existe campanha sem palavra. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto muito que a palavra ela sumiu. Então, ó, a palavra ela tá aqui, tá? Sem a palavra nós não somos nada. Nós começamos a falar sobre Jó e agora eu quero dar continuidade aqui, amém? Eu quero dar continuidade aqui, no oitavo dia, que foi ontem, nós estamos trazendo todos os dias uma palavra sobre injustiça. Por quê? O tema da campanha é justiça. Então, você que já é uma intercessora e está acostumada a fazer campanha de oração, e aí não importa o nome, tem gente que chama de campanha, tem gente que chama de propósito, tem gente que chama de rede de oração, tem gente que chama de corrente de oração e tem gente que chama de grupo de oração. Tem aí no mínimo 5 nomes ou mais. Então, mas aqui está como campanha, não importa se é campanha, propósito, corrente, rede, grupo, multirão de oração, não importa. Você que então está acostumado a fazer, você sabe que a campanha ela tem um tema profético, tá? E o tema profético dessa campanha é sobre justiça. Justiça é um sentimento. Justiça, quando você é ferido, você está sendo injustiçado. Quando alguém levanta uma calúnia contra você, você está sendo injustiçada, injustiçado. Quando alguém levanta um falso testemunho, você está sendo injustiçada, você está sendo injustiçado. Quando alguém rouba algo que é seu, tira da sua mão, você está sendo injustiçada, você está sendo injustiçado. Quando alguém te difama, fala mal de você, inventa uma mentira contra você, você está sendo injustiçado, você está sendo injustiçado. E Deus deu esse tema aqui, tá? E muitos de nós temos processos na justiça, causa trabalhista, causa civil, causa criminal, causa de família, causa de INSS, processo na prefeitura, processo no Detran, processo para tirar cidadania, processo para sair do Brasil, conseguir um passaporte e conseguir um lugar na Europa, nos Estados Unidos, certo? Então tudo isso que envolve justiça, por quê? Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, não apenas espiritual, como também material. O que a gente não pode pregar que é errado? A gente não pode pregar algo que não passa pelo trabalho, você me entende? O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu pregar algo para você aqui que vai cair simplesmente do céu sem nós não fazermos nada. Então eu trabalho, você trabalha. A partir do nosso trabalho, a partir da nossa parte, quando nós entramos, quando nós colocamos o pé, Deus vem e coloca o chão embaixo para nós andarmos. É assim. Então, por exemplo, você quer ir para a Europa trabalhar. Então você vai para lá trabalhar. Deus vai abrir portas para você. Você tem causas na justiça que você tem o direito, que você foi injustiçado. Deus vai liberar essas causas para você.
Amém? Então, esta aqui é a nossa campanha, tem um tema, esse tema, e dentro do tema nós temos mensagens, ministrações, porque dentro da palavra existem direitos espirituais, existem garantias espirituais, existem promessas. Então você tem que ouvir. Por que, pastor Bruno, que eu tenho que ouvir? Porque a palavra, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? A Bíblia diz, lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, a fé ela entra no nosso ouvido, nós ouvimos, ela desce para o nosso coração, porque a fé não é um sentimento. A fé, ela é uma certeza. A fé, ela é uma garantia. A fé, ela é uma atitude. Pastor Bruno, por que a fé não é um sentimento? Porque se você estiver triste, você não pode perder sua fé. Se você a perdeu, é porque então ela não era fé, era um sentimento, entende? A fé ela não depende do sentimento para agir, tá certo? Então, se você tiver perseguido, perseguida, caluniado, caluniada, injuriado, injuriada, difamado, difamada, triste, desanimado, desanimada, não importa, você vai avançar. Você vai prosseguir para o propósito, para o chamado, para o ministério, para a vocação, para os dons, para a unção, para tudo aquilo, para as promessas que Deus entregou na sua mão, para as promessas que Deus te deu. Você vai avançar. E eu quero deixar aqui agora, essa ministração está em Jó capítulo 2, porque nós vimos Jó, que ele era um homem temente, era um homem reto, era um homem íntegro e desviava-se do mal. Madrugava, oferecia sacrifícios, era o homem mais rico. E nós vemos agora o diabo indo até Deus acusar a Jó. Então, meu amigo, minha amiga, você está vendo que o processo de injustiça, ele previamente tem uma acusação. Então, por que nós temos que pegar aqui agora e orar? Por isso que eu estou falando da palavra, da importância. Que primeiro você tem que entender o mundo espiritual, o que está acontecendo, porque você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo para você atirar no alvo, para você mirar no alvo. Você não pode sair sem ter um sentido, sem ter um objetivo, sem ter um alvo claro, sem ter um propósito, sem ter uma missão. Não, tá? Então Jó, ele é acusado pelo diabo. Eu te expliquei isso, que existem então as cortes celestiais, existem os tribunais celestiais, assim como tem os tribunais da terra, existem os tribunais celestiais, e o diabo, nesses tribunais, ele tem acesso na posição de acusador. O diabo não tem acesso ao céu onde fica o trono, a santidade, o louvor, a adoração e a glória permanente de Deus. Ele foi expulso dali, ele nunca mais vai pisar ali, ele nunca mais voltará ali. O lugar que ele tem acesso são os tribunais celestiais e ele entra pela porta dos fundos, que é a porta da acusação. Ele entra lá para nos acusar. Então ele acusa Jó e quando há uma brecha, Jó ele perde todos os bens materiais. Agora, nesse dia 9, nós temos que colocar aqui agora o aspecto da saúde física. Amém? Então vamos lá, sem demora, sem delongas, Jó capítulo 2, para você entender. Tá? Nós vamos ler até o versículo 10. Tá? Então nós iremos ver aqui situações de ataque na saúde para que você entenda. E eu quero que desde já você coloque aqui, porque depois de terminar essa campanha aqui, outras campanhas virão. Campanha para a saúde física, campanha para a parte das finanças, campanha contra obras malignas. Todas elas nós iremos fazer aqui, ok? Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, Jó capítulo 2, do versículo 1 ao 10, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, esses filhos aqui são os anjos de luz, que aqui no original é Bnei Elohim, tá? Assim como nós somos filhos adotivos e criados, criaturas,
Aqui os anjos estão sendo chamados de filhos de Deus. Não é no mesmo status de Jesus, que Jesus é o filho unigênito de Deus, gerado. É único e gerado. Tudo que há abaixo de Jesus foi criado. Amém? Mas vamos prosseguir. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então você vê que o diabo não está preso, está solto. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Então, você já entendeu na campanha da justiça desses 21 dias com o pastor Bruno Weiser, que assim como existem tribunais, cortes e fóruns aqui na terra, lá no céu também tem tribunais celestiais. Você vai sair dessa campanha tendo este entendimento, ok? Porque a palavra está dizendo que num dia, isso está aqui em Jó capítulo 1, está em Jó capítulo 2, isso está em Apocalipse capítulo 12, isso está também lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, salvo engano, capítulo 10, quando Davi ele peca contra Deus. Lá também a palavra vai dizer que ele deu ocasião para que os inimigos blasfemassem do Senhor. Então você está entendendo aqui, minha ovelha amada, que existem tribunais celestiais, ou seja, são tribunais que não estão aqui na terra, estão lá no céu. E qual que é a importância, pastor Bruno, além da existência? Qual é a importância na prática, pastor Bruno? Minha ovelha amada, querida, eu amo a sua vida. A importância prática é que a nossa vida ela é primeiro decidida lá. E depois que ela é decidida lá, ela acontece aqui. Você está entendendo? Então, a nossa vida ela passa por julgamentos diários. Então, diariamente, eu estou sendo julgado. Diariamente, todos os dias, dia, tarde, manhã, dia, tarde, noite e madrugada afora. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, 24/7, a toda hora, todo instante, nós estamos sendo julgados. O nosso destino, a nossa vida, ela está posta a julgamento, se nós iremos receber uma bênção ou não. E aí, quando há uma bênção para ser liberada, o acusador, ele vem para se opor. Por isso que o adjetivo dele é adversário, opositor, inimigo, é aquele que se opõe contra, é aquele que resiste, é aquele que não quer que as bênçãos de Deus venham para as nossas vidas. E ele acusa lá nas regiões celestiais e aqui na terra ele vai usar pessoas próximas a nós.
Se nós não vigiarmos, eu quero em primeiro lugar colocarmos nós. Se nós não vigiarmos, ele vai usar nós mesmos. Se nós não vigiarmos, ele vai usar nós mesmos. Se nós não vigiarmos, ele vai usar pessoas da nossa família dentro de casa. Se nós não vigiarmos, ele vai usar pessoas dentro da igreja. Pode ser o pastor da igreja, pode ser eu, pode ser a pastora da igreja, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser uma diaconisa, um obreiro, uma obreira, um levita, um ministro de louvor, um cantor, uma cantora. Pode ser numa igreja, pode ser no local de trabalho. Então, ele acusa lá e ele influencia, ele toma pessoas para usar. Então, você está entendendo que existem tribunais celestiais. Essa é a importância. Outra coisa que você aprende aqui, você tem que ter essa certeza, essa confiança, que nada vai acontecer com você, nada vai te tocar, nada vai fazer algo ao seu respeito se Deus não permitir. Então você tem que encarar isso como uma garantia, como uma segurança. Se Deus souber, deixa eu reformular. Não é se Deus souber, Deus ele sabe. Deus ele sabe qual é a luta e qual é a prova que nós aguentamos. Ele sabe qual é a cruz que nós suportamos. Ele sabe o peso, o tamanho, a espessura da cruz que nós suportamos. Então ele não permitirá, ele não vai dar autorização. Por quê? O inimigo, ele só nos toca se Deus der autorização. E claro, dentro da nossa brecha. Tá entendendo? Porque para que ele nos toque, e sim, você me perguntar, pastor Bruno, o inimigo ele pode me tocar? Sim. Em quais situações, pastor Bruno? Primeiro, se você quebrar princípios da palavra. E quando você quebra princípios da palavra, a brecha surge e aí ele tem direito legal de entrar na brecha e te tocar. Mas mesmo assim, ele só vai tocar dentro dos limites que Deus permitir. Então você tem que se alegar por isso. Um outro ponto aqui também, que agora ele vai ser tocado na saúde. Então veja bem, Satanás ele sai e Deus diz assim, olha, você não vai tocar na vida dele, o restante você pode tocar. Foi um segundo nível de autorização, porque o primeiro nível de autorização, Deus permitiu que os filhos falecessem, que ele perdesse a casa, que ele perdesse todos os bens, mas ele ficou com saúde. O segundo nível que Deus permite o diabo tocar nele, ele vai perder a saúde e o casamento dele vai entrar em crise. Porque a Bíblia diz então que Satanás sai da presença de Deus, e desde a planta do seu pé até o alto da cabeça, Satanás implanta tumores malignos, ele fica canceroso. E ele começa agora, ele senta, ele começa a rapar essas chagas, e a mulher dele diz assim, olha, você ainda crê em Deus, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, agora uma crise também instalada no casamento dele. Só que a palavra diz que em tudo isso, e aí ele responde, olha, você fala como uma doida, como uma louca. Ele não aceita ela falar mal de Deus, e mesmo assim ele não peca contra Deus. Então o que eu quero te dizer, eu quero encerrar a ministração da palavra para nós começarmos a fazer o nosso ato profético, amém? Eu queria dizer o seguinte para você, depois meditar, voltar, grifar, ler esses 10 versículos de Jó capítulo 2, para você entender. Leia o 1, leia o capítulo 2, para você ter noção que os homens e mulheres do passado também passaram por momentos de injustiça. E assim como nós somos tentados na nossa saúde, no nosso casamento, nos nossos bens, também aconteceu com eles. Mas tenha fé, tenha ânimo, tenha calma, não se desespere, não desfaleça, porque nada vai acontecer com você a não ser que Deus dê autorização, a não ser que Deus dê permissão. Sabendo de tudo isso, não dê brechas, não baixe sua guarda, não pare de lutar, fecha as brechas, e agora você não é mais um ignorante, uma ignorante, agora você conhece a palavra. O pastor Bruno Weiser te apresentou a palavra, para você que ainda não conhecia, tá? E você que já conhecia, isso está sendo reforçado. Vamos orar? Pegue agora aqui os elementos, nós vamos fazer agora a nossa ministração da oração com atos proféticos. Pastor Bruno, o que é um ato profético? Ato profético é a profecia em ação.
tá? É o dom de profecia sendo encenado, tá? Para você entender, eu vou dizer aqui, mas não no sentido pejorativo. É a profecia sendo encenada. Como assim encenada, pastor Bruno? Você vai, é um elemento material físico aqui na Terra, mas que ele está representando uma realidade no mundo espiritual. Enquanto você ora com fé e com autoridade a Deus, representando algo aqui na Terra, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua intercessão, o Espírito Santo ativa o dom de profecia através do dom de profecia, que é do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo, que é o mover do Espírito Santo, não é o mover do homem, é o mover do Espírito Santo. Aí, aquilo que você está orando com fé, com poder, com autoridade, e que Deus já te concedeu, acontece aqui no físico, entendeu? Então, isso é um ato de fé. É um ato profético, ele é um ato de fé. Amém? Então, estou aqui com documento, certidão de casamento. Pegue aí, tá? Se você não tiver aí agora, depois você vai pegar e nós vamos começar a orar, tá? Então, como é questão de justiça, nós vamos orar por vários pedidos aqui. Estou aqui comigo aqui, contratos e processos. Vamos apresentar ao Senhor? Pai, nesta hora eu vou estar orando aqui pelos meus e representando os seus também, tá? Ainda que você não tenha aí, eu vou estar aqui apresentando, consagrando, e você daí você vai receber, tá bom? Tá? Pai, eu estou aqui com processos, eu estou aqui com contratos. E Pai, esses contratos aqui também estão representando esta minha ovelha que está do outro lado aí me assistindo. O meu irmão que está me assistindo, a minha amada irmã que está me assistindo, o meu amigo que está assistindo, a minha amiga que está me assistindo e me acompanhando aqui. Pai, eu apresento agora no teu altar esses documentos, esses contratos, esses processos inclusive que tem audiência agendada, que inclusive tem audiência marcada. E eu quero clamar, eu quero orar, quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu suplico ao Senhor, Pai, por favor, mova agora os céus. Mova agora, Senhor, a justiça de Deus, a Tua justiça. Pai, nós sabemos que existem anjos especialistas, específicos, anjos, Senhor, vestidos de terno e gravata, anjos vestidos, meu Pai, com vestes talares de justiça, com roupas de justiça, que oficiam nos tribunais. E esses anjos, Senhor, eles estão aí somente esperando a nossa oração e o comando do Senhor Deus para começarem a trabalhar. Então, nesta hora, nós estamos aqui nesta campanha, no dia 9, orando a Ti para que o Senhor dê ordem aos Teus anjos de justiça e libere-os. E nós comissionamos agora através da oração em nome de Jesus, porque é o Senhor que faz, não somos nós. É o Senhor que ordena, não somos nós. O homem não dá ordem, quem dá ordem é o Senhor. Mas o Senhor nos deu o Teu nome e através da oração nós usamos agora o nome poderoso de Jesus. Ah, Senhor, libera e comissiona os anjos de justiça e que eles comecem agora, Senhor, a irem, meu Pai, nos fóruns, nos tribunais, Senhor, no gabinete do juiz, na prefeitura, na Câmara, no INSS, no consulado, Senhor, no cartório, meu Pai, aonde tem um processo parado, que esse processo comece a mover agora. Aonde há, meu Pai, um dinheiro que está bloqueado e não sai, Senhor, nós rogamos a Ti que esses processos comecem as suas engrenagens a funcionarem, meu Pai, que tudo, meu Pai, comece a funcionar. Nós oramos por quem tem audiência marcada, que esta audiência seja um sucesso, que essa audiência seja uma audiência de vitória. Senhor, fecha a boca do advogado da outra parte que quer falar mentira. Fecha, Senhor, a boca do devedor, meu Pai, que quer falar mentira, que quer nos caluniar. E nós pedimos que o Senhor venha, meu Pai, dar a causa favorável a nós. Quem ainda não tem sua audiência, Senhor, que possa marcar a sua audiência. Eu quero orar também aqui, Senhor, por certidão de casamento, Senhor. Certidão de casamento e de nascimento. Eu quero orar nesta hora, meu Pai, apresentando aqui, meu Pai, a certidão de casamento e representando
todos que estão aqui neste ato profético, nesta live de oração, estão em crise no casamento, estão brigando. Meu Pai, que o casamento esfriou, que o casamento, Senhor, não está bem, que o casamento está em crise, porque Jó também viveu essa situação em que a sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e termina de morrer, amaldiçoa a Deus e morre. Pai, nós oramos e te pedimos nesta hora que todos os casamentos, meu Pai, sejam restaurados, que o amor seja restaurado, que a paixão seja restaurada, que a união seja restaurada. Meu Pai, que toda crise, meu Pai, seja removida. Meu Pai, nós consagramos, Senhor, está aqui, todos os casamentos, todas as alianças são apresentadas agora diante do Senhor, e nós oramos, Senhor, que toda injustiça na área do casamento, contendas, brigas, discussões, através desta campanha de oração, Pai, o Senhor venha fazer cessar todo espírito maligno que está causando, meu Pai, confusão no lar, briga no lar. Apresentamos aqui também, Senhor, certidão de nascimento, Senhor, dos nossos filhos. Nós pedimos nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas mães, Senhor, pelas mulheres que não conseguem engravidar ou estão em dificuldade de engravidar. Quero liberar uma palavra, Senhor, repreendendo agora todo o espírito de, Senhor, de endometriose, todo espírito de infertilidade no homem, infertilidade na mulher, Senhor. E quero nessa hora clamar por um milagre criativo. Quem não tem ovários, que o ovário seja construído. Quem não tem útero, que o útero seja reconstruído, que nasça agora um útero. Pai, aquelas que ainda não estão ovulando, que comecem a ovular. E todo espírito de infertilidade e de morte, que quando, meu Pai, começa até a gravidez, vai lá e não consegue, Senhor, há um aborto espontâneo. Pai, toda transgressão, toda iniquidade, todo espírito de morte, todo espírito de perseguição espiritual, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra cortada agora e nós declaramos, Senhor, que quem tem um sonho de ser mãe ou de ser mãe novamente não está conseguindo. Senhor, nós declaramos, Senhor, milagres extraordinários, a ponto, Senhor, de nós vermos não apenas uma gravidez de um filho, mas gravidez de gêmeos, gravidez de trigêmeos. Faça isso, Senhor. Nós oramos nessa hora, Pai, em nome de Jesus também, com relação a chaves, representando, meu Pai, a abertura de portas, portas que estão fechadas, portas que não se abrem, portas que estão travadas. Pai, que toda inveja seja cortada, o espírito da inveja, o espírito maligno e demoníaco da inveja, o espírito maligno e demoníaco do ciúme, o espírito, meu Pai, que amarra, Senhor, está amarrando, Senhor, as portas. Pai, nós declaramos nessa hora, Senhor, nós consagramos as chaves da nossa casa, nós consagramos nessa hora como um ato profético, um ato de fé, o Senhor abrindo todas as portas sendo abertas, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, inclusive, Senhor, para quem, meu Pai, está com causas de INSS, problemas na pensão, problemas no LOAS, problemas em aposentadoria, problemas em, Senhor, em documentos, que o Senhor venha destravar esses documentos, cidadania, meu Pai, passaporte, Senhor, carteira de trabalho, em nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos. Nós oramos também, meu Pai, pedindo aqui, meu Pai, o relógio representando o alinhamento e a aceleração do nosso tempo. Pai, esse relógio aqui, ele representa o tempo do homem. E tudo aquilo, meu Pai, que não está acontecendo, tudo aquilo que o tempo, Senhor, parou, que não está fluindo, que não está, Senhor, desenvolvendo, não está vendo, meu Pai, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento ministerial, que as coisas estão travadas. Nós pedimos nessa hora, meu Pai, uma aceleração do tempo, que o nosso tempo, o Senhor venha acelerar agora. Pai, aquilo que ia demorar 1 ano para acontecer, vai acontecer em 2. Aquilo que iria demorar, Senhor, 3 anos, Senhor, em 6 meses, o Senhor vai resolver. Aquilo que ia demorar 1 mês, Senhor, em 3 dias vai ser resolvido. Aquilo que ia demorar 1 semana, Senhor, em 1 dia vai ser resolvido. Nós profetizamos, nós declaramos, nós decretamos como um ato profético o Senhor dando aceleração do tempo, acelerando as coisas ao nosso favor. Nós pedimos nessa hora, meu Pai, aqui, Senhor, representando uma caneta como uma assinatura de Deus.
Tudo aquilo, Senhor, que está dependendo de uma assinatura para liberar, é um documento para liberar, é uma sentença para liberar, Senhor, é uma decisão favorável na eternidade. Pai, nós pedimos nesta hora que esses documentos da nossa vida sejam apresentados ao Senhor, e o Senhor assine ao nosso favor no tribunal de Deus. Pai, todos os arquivos, aqui tem um pendrive que representa, Senhor, os arquivos da eternidade, tudo aquilo, Senhor, que está arquivado lá. Pai, que o Senhor venha desengavetar agora, meu Pai, todos os registros sejam desengavetados. Também fala, meu Pai, de tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, Pai, para nos prejudicar. Que o Senhor venha trazer à luz, que o Senhor venha abençoar. Pai, abençoa todos aqueles que estão nesta live, todos aqueles, Senhor, que estão nesta campanha, no 9º elo, no 9º dia. Eu profetizo e declaro, Senhor, o Senhor abençoando todos esses motivos de oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minha ovelha, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar até aqui, nesta live das 3 horas da manhã, da oração de guerra e ato profético. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Cada parte aqui da live, deixa o máximo de comentários possível. Compartilhe esse vídeo. Eu te vejo amanhã. Amém? E desculpa, eu não poderia deixar aqui um testemunho, amanhã eu repito esse testemunho. Olha como que esta campanha está funcionando. Amanhã eu vou repetir esse testemunho, amém? Testemunho de um processo de um homem que foi acusado por uma funcionária que trabalhou apenas 15 dias na sua creche. Ele foi acusado de assédio, tá? E eu trabalhei nesse processo como advogado, fiz uma defesa e olha que interessante, a própria promotora de justiça, na data de ontem, quando eu fui ver à noite o processo, ela deu um parecer pela absolvição dele. Por quê? Tem as provas. As provas pela Vivo, pelo celular e pelo rastreamento do celular dele, que ele não estava lá nos horários que ela falou que ela tentou fazer isso com ele, e é uma creche aberta. Então veja bem, essa pessoa não está participando aqui da campanha, ok? Mas eu como advogado e como pastor, eu estou colocando esses pedidos. Então o que é que acontece? Até pelo fato de eu ser advogado e colocar os meus processos, que às vezes nem são pessoais meus, Deus está operando. Então esse homem ele poderia pegar anos de cadeia. Você já parou para imaginar isso? E é uma injustiça. Porque eu só peguei essa causa em específico porque eu vi ali, examinei que ele era inocente. E gente, a própria promotora, uma mulher, foi uma juíza que fez a audiência e a promotora é uma mulher. Pegou o depoimento, analisou as provas, os documentos, aonde que ele estava nos horários e constatou que a suposta vítima mentiu. E esse homem, ela deu, então promotora é aquela que acusa, certo? Uma mulher que é promotora deu o parecer favorável pela absolvição desse pai de família, que é meu cliente. Então o que eu quero dizer nesse testemunho? Eu estou vendo. Tá? Eu queria que você deixasse seu comentário, eu sei que a gente está aqui com o horário aqui, mas essa oração das 3 horas ela é diferenciada, certo? Ela é diferenciada. Então quero que você deixe aqui no comentário aqui, glória a Deus, se você está ouvindo essa parte aqui que eu estou deixando esse testemunho, e amanhã no dia 10 eu vou repetir ele aqui no início da live, tá? Eu quero dizer o seguinte para você, eu não estou aqui brincando, não é uma brincadeira, eu sei que você sabe, tá? Não é uma brincadeira, eu quero dizer que a gente está mexendo com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele existe, o mundo espiritual é real, o mundo espiritual, ele funciona, e a oração, ela funciona, tá? Esse processo, ele é de 2022. Esses fatos são de 2021. E você vê, agora houve uma aceleração durante essa campanha aqui da justiça. E ainda o 9º dia, isso foi no 8º dia, entendeu? Imagina. Então, é o seguinte, o que eu quero te dizer? Às vezes, a pessoa que você vai estar pagando o preço, então pega uma foto, pega uma camisa. Pastor, isso não é macumba, isso não é algo errado? Não, é o contrário.
É o mundo das trevas que nos copia. Isso são atos proféticos. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na roupa de Jesus. Ela não foi curada? Ela tocou na ponta da orla. Ela nem tocou, não foi nem em Jesus, ela tocou na pontinha da roupa de Jesus, que é o manto de oração de Jesus, que é o talite de Jesus. E foi curada. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, ele só passava com a sombra e curava. Então, não seja tradicional, não seja religioso, não seja cabeça fechada, não seja coração fechado. Creia que o mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual é verdadeiro e eu tô vendo Deus operar. E eu quero ver você deixar o seu testemunho. Eu vou deixar o testemunho aqui. Vou escrever. E eu quero que você deixe seu testemunho aqui, tá? Porque aqui Deus está operando, tá bom? Graça e paz, eu te vejo amanhã, no dia 10 da campanha da justiça. Eu tô te esperando, não masca comigo, não masca com Deus, tá? Vamos fazer os 21 dias, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz para quem está aqui assistindo ao vivo. Tenha uma excelente noite de sono, Deus te abençoe em nome de Jesus.